Pessoal, o assunto hoje, né, que a gente traz para vocês é de extrema importância porque faz parte da realidade do médico veterinário de campo. Hoje a gente vai falar sobre papilomatose bovina. A gente está aqui com um dos nossos pacientes, hoje tem, se eu não me engano, 4 ou 5 animais fechados, que a gente vai repetir a segunda dose do tratamento que a gente costuma utilizar e que a gente vai compartilhar com vocês. Sérgio, por que eu preciso saber sobre papilomatose? Porque isso aqui, turma, essa verruga, você pode ver que esse animal está tomado na região do focinho, na região do globo ocular, orelha, cabeça, membros, prepúcio, fêmeas toma conta do úbre, barbela, tudo. Isso aqui é um pesadelo dos produtores, tanto da pecuária de leite quanto da pecuária de corte. Então, o que a gente precisa, né, hoje orientar vocês? O que é verdade, o que é mentira, o que é mito, o que é lenda sobre os tratamentos e sobre a papilomatose bovina. Fala, doutores! Você está batuta de bom? Que bom! Primeiro ponto importante, isso é uma doença transmitida por um vírus, papilomavírus. Então, se é transmitida por um vírus, não temos tratamentos que resolvam sem a ajuda do organismo do paciente. Então, é uma doença que tem uma ligação muito íntima com a imunidade. Tanto é que, normalmente, as verrugas surgem nos animais em épocas de desafio. Você pega aí bezerro em época de desmama, início de seca, mudança de dieta, animais que passam por um período de transporte longo e desgastante, vacas em picos de lactação, animal pós-parto, enfim, turma, é uma série de situações de desafio imunológico e que quando essa imunidade cai e vai na lona, normalmente as verrugas surgem. Então não adianta você pensar que você vai tratar essa papilomatose, essas verrugas, sem dar o aporte, né, vitamínico, mineral, nutricional, sanitário, ambiental para o paciente. Eu costumo falar o seguinte, papilomatose bovina, essa verruga, alguns lugares chamam de figueira, não se combate isso somente com uma arma, é uma guerra que você tem que lutar com várias armas, todas que você tiver. Tem que ir de revólver, espingarda, canhão, canivete, pedaço de pau, você tem que ir com tudo, porque senão você não controla. E o que é pior, se é viral, ela é extremamente transmissível. Então a transmissão da papilomatose, ela ocorre, né, através do contato direto e indireto dos animais, né? Direto quando eles se tocam, quando eles se lambem, quando eles se coçam, indireto quando eles compartilham, né, fontes de alimentação, de nutrição, cerca, coxo, enfim. Então uma das primeiras medidas quando você chega numa propriedade é o quê? Que a gente precisa de bater firme, isolamento de foco. O que é o isolamento de foco, Sérgio? Eu posso colocar os bezerros com verruga de um lado e os que não têm verruga de outro? Não, isso não é isolamento de foco. Porque se você for lá e parar 5 minutos e ficar observando eles, você vai ver que de vez em quando eles vão lá e vão se encontrar lá pela cerca. Então não resolve. O isolamento de foco é igual a gente ficou, né, na época do Covid. É cada um sua casa, é sem se ver, é sem compartilhar objeto, é sem compartilhar bebedouro, é sem compartilhar o mesmo fio que divide as remangas. Então não adianta, esse é o isolamento de foco que não funciona, certo? Então a partir do momento que eu entendi que eu tenho que isolar os animais que já têm a clínica, que já tem a verruga dos animais que não têm, eu já dei o primeiro passo. Logicamente que o primeiro passo é identificar a papilomatose bovina. Mas eu brinco que é impossível, né, não identificar, turma. Às vezes a gente tem que ter um olhar mais clínico e um pouquinho mais aguçado para tentar identificar no início, né? É muito melhor. A gente tem muito mais sucesso no tratamento. E às vezes a gente se depara com os animais tomados. E acreditem, né? Esse animal aqui, não, ele não está tomado, ele tem muita verruga. Mas nós já encontramos no campo situações de cenário de filme de terror. Cenário assustador, né? Do animal, de você ter dificuldade de identificar onde está o olho do animal. E com isso vem a queda de produção, vem a perca de peso, vem o incômodo, vem a mosca, vem a coceira, vem a miíase e o animal entra num estado, né, de queda
assustador. Se for um animal de produção leiteira, vai cair, o leite vai diminuir no balde. Se for um animal de cunho de abate, de terminação, não ganha peso, tá? Então, você precisa muito de saber controlar essa doença. Atualmente, já existem uns frigoríficos, né, algumas empresas que inclusive pagam algumas bonificações pelo couro dos animais. Então, você pensa se você tem uma boiada rastreada e você vai receber uma bonificação pelo couro dos animais, e o couro desse animal aqui você pode ter certeza que você não recebe, tá? Apesar da papilomatose, se ela tiver num grau, se ela não tiver extremamente, se o animal não tiver extremamente tomado, ela é uma doença que não costuma dar desvio, né, no abate, mas provavelmente a premiação do couro desse animal você perde, tá? Mas o objetivo nem é esse, né? Eu acho que o objetivo primeiro é o bem-estar do paciente, devolver isso para ele. O nosso desafio nas propriedades de leite é um pouco maior. Por quê? Por conta da linha de ordenha. E as teteiras, elas são uma fonte de transmissão de um animal para o outro. Então, por isso que às vezes quando você chegar numa fazenda de leite, você vai ver que os lotes são separados, né, por produtividade, e você vai ver que vai ter um lote às vezes de papilomatose, assim como tem um lote de mastite. E esses animais, eles devem ser ordenhados por último, porque a teteira entrou em contato com o úbere do animal, com o teto, onde tem a verruga, e passou para o próximo animal, é uma forma de transmissão da doença, tá? Nós vamos medicar esse paciente aqui com o nosso protocolo, que a gente vai falar já já. Vou liberar ele e já já entra um outro paciente para vocês acompanharem mais ou menos um pouquinho de cada um deles.